Bom, vou começar hoje uma série de vídeos aí que eu tô chamando de os neocolecionáveis, né? Nós estamos aqui hoje é dia 26 de outubro de 2015, né? E a gente faz 26 anos que mexe com carro antigo, principalmente carro dos anos 70, né? Final dos anos 60, começo dos anos 70. No meu caso, mais especificamente, os Dodges nacionais, né? Mas o tempo passou, né? Muita coisa aconteceu e hoje a gente tem uma nova safra aí de carros com interesse de coleção, né? Que ainda não são antigos, mas que estão no momento aí de serem incorporados aí às coleções, né? Principalmente as coleções que se formam agora, né? Você pega os Dodges nacionais, chegaram em preços assim, puta, surreais, né? Comprar um Charger RT nacional hoje, que é um sonho de muita gente e tal, é pagar mais do que vale, né? Os carros realmente saíram de um bom senso, e não porque tem nada errado, mas é só uma questão de mercado, né? Destruíram tudo, sobraram poucos, muita gente quer, preço sobe, né? Mesma coisa serve para os Maverick GT, a mesma coisa para os Opala SS6, né? E assim vai. Mas você consegue, hoje existem carros que eu chamo de os neocolecionáveis, né? São carros muito interessantes que você ainda compra por preços muito módicos ainda no mercado, principalmente quando comparado a esses carros aí dos anos 70, né? E são carros que também vão despertar o interesse de muita gente no futuro, porque marcou a vida de muita gente. Então, nesse primeiro episódio de os neocolecionáveis, eu vou mostrar aqui o Ômega Nacional, né? No caso aqui é um Ômega CD 98, né? Prata Rouet, que a gente acabou trazendo para a coleção como o representante dos ômegas nacionais, né? Esse carro foi um carro que marcou muito, né? Quem tem aí seus 40 anos, 40 e poucos anos, porque ele foi apresentado em 92 como modelo 93, substituindo o Opala depois de 23 anos de produção, né? Então o Opala saiu de linha em 92, o Ômega entrou em 93, né? O Ômega inicialmente tinha duas versões, GLS e CD. A GLS era 2.0, o CD 3.0. O motor da versão CD de 93 e 94 era um motor alemão 3 litros, né? E em 95, 96, 97, 98, né? Foram só 6 anos do Ômega Nacional, foi substituído por um 4.1 repaginado aí, um velho 4.1 do Opala, mas com injeção, todo trabalhado aí, né? E hoje em dia é engraçado, né? Eu vivi essa época, eu tive um Ômega 95 0 km, né? Um Ômega GLS 4.1. Comprei esse carro em junho de 95, né? Então era um GLS 4.1 branco Mahler, com teto, né? Então puta, branco com teto, 4.1 GLS, eu nunca vi outro, né? E procuro esse carro até hoje, placa dele CBE 9080, o carro sumiu, achei o último dono, disse que o filho foi parado numa blitz numa rodovia, estava sem licenciamento, o carro foi apreendido, foi para um COI, ninguém sabe para onde o carro foi, o carro sumiu, provavelmente deve ter ido para algum pátio e deve ter sido sucateado a essa altura do campeonato. E eu sempre quis comprar de novo um Ômega, né? E procurei muito, né? Ainda tem muito carro desse para procurar, tem muito carro desse rodando ainda, né? Então o momento de comprar um carro desse é agora, né? E até que eu achei esse, né? E esse 98 é uma das últimas 300 unidades fabricadas, é um carro do último ano, né? Em 98 foram 3.500 e tantos carros fabricados, dá uma média em 12 meses, né, de 300 carros por mês. Esse carro aí, depois dele saiu mais uns 250, até o último, que é um Ômega que foi emplacado pela GM com a placa FIM, FM 1998, que é uns 250 carros depois desse, né?
Então, assim sendo, supondo uma distribuição linear dos 3.550 carros aí ao longo dos 12 meses da linha 98, a gente teria uns 300 carros por mês, e esse carro seria um carro do último mês de produção, né? E a gente comprou esse carro. Primeiro eu queria um 4.1, acho engraçado hoje, né, quando a gente vê esse pessoal mais novo que começou a curtir esses carros depois, tal, o pessoal dá muito valor por 3.0, né, e cara, quando saiu o 4.1 foi justamente o contrário. O 3.0 ele tinha um torque em baixa muito baixo, né, tinha pouco torque em baixa, você saía dele, ele era um carro xoxo, né, esse carro é um carro xoxo, mesmo 4.1. Ele não é um carro de arrancada, ele é um carro de muita final com muita estabilidade, né? Ele tem um CX de só 0,30 e ele é muito longo. Então, cara, é um carro que não tem fim, né? 120 por hora em quinta com esse carro, a vontade que dá é de abrir a porta do carro e descer, porque não faz barulho nenhum, não faz ruído nenhum, ele corta o vento, né? Realmente é muito interessante. Nos anos 90 se falava muito menos de potência e muito mais de CX, né? Então tinha uma briga para ver quem tinha o CX menor. Esse carro tinha um CX de 0,30, que era baixíssimo, né? Substituiu o Opala, que não sei se tinha 0,44, 0,45, alguma coisa assim. Era uma coisa assim, realmente muito, muito diferente, né? E aí nós procuramos, tinha que ser um 4.1, né? E aí cada um tem suas loucuras, né? Eu adoro os 95, tenho uma memória afetiva dos 95, gosto dos 96, não gosto dos 97 por causa dos emblemas atrás, ficou super simples, ficou só ômega 4.1, tiraram o izinho, tiraram o Chevrolet, e aí 98 ele veio com essas rodas que são só do modelo 98, né? São umas rodas com tala 8, né? Uma roda mais larga, mais gordinha, que enche melhor o carro, né? E o último ano de fabricação. E a gente procurou muito e chegamos nesse carro aqui, que é um CD98, né? E o motivo da compra desse carro foi principalmente a quilometragem dele, né? Tá com 26.689 quilômetros. Um carro muito novinho, né? Dá uma funcionada nele aqui, a chave. Bom, é um carro bem novinho, né? Eu comprei de uma pessoa que comprou do primeiro dono, mas que praticamente nunca usou o carro, tem todas as trocas de óleo. Ele atrás tem os emblemas dessa concessionária que eu nunca tinha ouvido falar, Orca de Belo Horizonte, né? E tem todos os manuais, tem tudo, né? E aí foi o que a gente decidiu trazer para a coleção. Vai ser é só um representante aí da linha, né? Então, o motor 4.1 velho conhecido, ele tem um temperamento diferente aqui, né? Injetado, tem um temperamento diferente aí do carburado, mas é um carro bem gostoso de andar, bem bacana. O 98 tem uma particularidade, ele é um carro bem mais simples, né? O meu 95, mesmo GLS, o próprio grafismo do painel dele, o fato de ter teto, esse aqui não tem, a maioria dos 98 não tem teto, né? Faz com que esse carro pareça muito simples, né? E apesar de ser um CD, né? Vamos dar uma abridinha em tudo aqui. O velho 4.1, né? Mas com o sistema de injeção multipoint, com essa capa aqui que na época eu achava lindo, né? Eu achava que esse logo 4.1 parecia o adesivo do paralama dianteiro do SS71 que eu tinha, o 4 e o 1 eram meio parecidos, né? Então foi super bacana na época aí. Como esse motor, quando você acelera, ele torce muito pro lado, né? Tem essa barra de reforço aqui ligando as torres dos amortecedores, né? E pra época era um negócio muito legal. Ainda é gostoso hoje, né? Ainda é um carro esperto hoje, um carro tal. Carro retomada bacana, tem bastante torque, né? Ao contrário do 3 litros que tem menos torque.
Na época eu sabia esses números todos de cor, na ponta da vírgula, com precisão da vírgula. Acho que o 3.0 tinha 23.7, esse tinha 29.7, mas era uma coisa assim, de 24 para 30 kg de torque em faixas mais baixas, né? Acho engraçado o pessoal que defende muito o 3.0, que é um motor alemão e tal, diz que é um motor moderno, né? Na década de 90 eu tive um Opel Commodore 68, tinha exatamente o mesmo motor 3.0 do Ômega, ele tinha o mesmo bloco, o mesmo virabrequim, ele só mudava a cilindrada, né? Nos Commodore 67 ele era 2.5 e depois ele virou 3.0, ganhou injeção. Então, uma coisa que aconteceu com o motor do Opala, do 4.1 para esse, aconteceu do 2.5 para o 3.0, né? Que é o motor do CD 9394, né? Também é um carro bacana, interessante e tal, mas eu tenho uma preferência aí pelos 4.1, ao contrário da maioria do pessoal hoje, né? Então é isso aí. A ideia dessa série aqui é de mostrar aí alguns carros que podem ser comprados hoje, os neocolecionáveis, né? E ao longo dos vídeos aí dar algumas dicas, né? A primeira delas é o seguinte: com esses carros você tem que escolher muito. Não adianta se apaixonar pelo carro errado. Não vai restaurar um Ômega porque você vai ficar louco. Não vai ficar bom. As peças são difíceis, as peças são caras e ainda tem carros em bom estado, estado igual esse, ou até melhor, mesmo que com mais quilometragem e tal. E aí a questão de você pagar 5 mil a mais para um carro em bom estado, né? Isso não paga, é um serviço que você tem que fazer nele depois. Então a regra aí para os neocolecionáveis é procurar bem, escolher bem, comprar o carro certo, né? Normalmente o mais caro acaba sendo o mais barato, né? E não é carro para você salvar, a menos que foi um carro do teu avô, da tua mãe, da tua tia, sei lá, alguma coisa que você tenha por exemplo, se eu achasse o CB 9080, com certeza eu restauraria ele. Mas do contrário, são carros que realmente não tem faz o menor sentido ainda se colecionar, né? Outra coisa que é legal, vou mostrar aqui o porta-mala dele, né? Você vê aqui dentro são fundo e aqui a cor prata rouet. Então, um carro bem novinho, as forrações todas no lugar aqui, né? Em 98 o emblema já entra para esse, já sobe, né? Os dos até 97 são aqui na parte de baixo e aí ele sobe. O embleminha da concessionária Orca que a gente mostrou o manual. E outra curiosidade é que o 98 não tem o embleminha aqui, nem CD, nem GLS, nem GL no paralama dianteiro, né? Ele fica bem lisão aí, tem uma cara de carro, fica bem clean aí, de carro mais simplificado aí, né? Mas é bacana. Outra coisa que a dica que fica aqui já desde o primeiro, né? Ó, não perca o episódio 2, nós vamos mostrar esse Vectra GSI 96 verde Rousseau com 13 mil quilômetros. Mas esse é o episódio 2. A dica que fica é comprar os carros sempre o mais perto possível de 20 anos de idade, né? Primeiro porque é onde o carro se deprecia muito nos 10 primeiros anos, né? Então, em média, nos 10 primeiros anos ele perde 10% do valor ao ano, né? Você fala, então quer dizer que depois de 10 anos ele não vale nada? Não, 10% do valor anterior. Então ele perde 10% no primeiro ano, no segundo ano perde 10% do valor que sobrou e por aí vai. Do 11º ao 20º ano, o carro fica com o preço mais ou menos andando de lado, né? E a partir do 21º ano, os carros que têm algum interesse de coleção começam a se valorizar. Em alguns casos podem se valorizar até 10% ao ano, na mesma razão de valorização do que foi a desvalorização nos 10 primeiros anos, né? Obviamente isso é uma média, e isso não se sustenta ao longo do tempo. Tem carros que sobem muito mais, carros que sobem muito menos, né? Se fosse se valorizar 10% ao ano, um Ford 29 valeria $1 quaquilhão e é um carro que não tem muito valor. Então tudo depende muito da procura aí, né?
da oferta e procura. Mas comprar o carro perto dos 20 anos é o carro onde ele vai começar a valorizar, onde você ainda acha carro legal e principalmente, né, onde você não paga mais IPVA. Então, acho que só em Minas Gerais e em um outro estado aí que se paga IPVA depois dos 20 anos, mas a maioria dos estados você para de pagar IPVA após 20 anos. Então, se você comprou um carro no 20º ano, você não vai mais pagar IPVA. Se você comprar um carro zero e resolver guardar ele, que bacana, vou comprar um carro zero e vou guardar para coleção, você vai perder 10% ao ano. Depois, ao longo de 20 anos pagando IPVA, 4% do valor do carro ao ano, você paga 80% de outro carro, né? Então a conta não fecha. Você vai acabar, para guardar um carro zero, você vai acabar pagando 3 carros aí para guardar um, né? Então o momento legal de comprar é realmente em torno dos 20 anos. Precisa ser precisamente em torno dos 20 anos? Obviamente que não, né? Aparecer um carro desse 98, nós vamos pagar 3 anos de PVA ainda, né? Então tá valendo, né? Aquele Vectra GSI 96, vamos pagar 2 anos, 1 ano de PVA, só o ano que vem de PVA. Então o 20 anos é o alvo, né? Se comprar com 17, 18, 21, 22, acho que tá valendo. Então, assim, nós estamos em 2015, né? O momento agora é de comprar carro 95. E 95 foi um ano que foi um ano muito fértil em termos de automóvel aqui no Brasil, né? Teve aquela enxurrada de importados, um monte de importados oficiais, um monte de importados que vieram de independentes, né? Então, 95 é um ano muito bacana. Então, essa série aí nós vamos apresentar uma série de carros, a maioria deles dos anos 90, né? Que a gente chama dos neo-colecionáveis. E o primeiro foi esse aí, Omega CD 4.1 98 Prata Rouet. Beleza? Valeu!